Você tem medo de envelhecer? Para algumas pessoas, o processo natural da vida é visto como algo reversível e acabam recorrendo a inúmeros tratamentos médicos e estéticos para permanecerem com a aparência mais jovem. Claro que em alguns casos as pessoas vão longe demais e acabam completamente desconfiguradas. Mas e se nós te dissermos que existe uma maneira de envelhecer mais devagar e que isso não envolve cirurgias extremas? Você se arriscaria? Cientistas encontraram uma bactéria milenar na Sibéria e já tem até alguns interessados que toparam injetar um desses seres nas suas correntes sanguíneas. Identificada como Mamouche, essa mulher esperava que o tratamento a deixasse mais jovem. Mas será que deu certo? O que aconteceu com a atriz que injeta bactéria de 3,5 milhões de anos no próprio corpo? Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos a mais um Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Mamouche é uma atriz alemã de 45 anos, que se define como uma viciada em cirurgias plásticas. Para ela, envelhecer é como uma doença. Mas o que mais impressiona é a expressão de nojo que ela faz quando fala sobre a sua idade. Isso deixa claro que ela é mesmo capaz de se submeter aos processos mais extremos para evitar os sinais físicos da idade, como, por exemplo, injetar bactérias milenares em seu corpo. Depois de gastar entre 50 e 60 mil dólares em cirurgias, Mamouche deu um passo mais arriscado em direção à fonte da juventude. Fascinada por novos métodos anti-envelhecimento, ela leu bastante sobre um cientista chamado Bruce Korf, da Universidade de Moscou, que acredita ter encontrado o segredo para envelhecer mais devagar. O Dr. Bruce estava realizando uma pesquisa numa região remota da Sibéria em 2009, quando encontrou bactérias que existem há pelo menos 3,5 milhões de anos. Batizadas de Bacillus F, o DNA desses seres vivos é diferente de tudo o que existe na natureza, porque não apresentam sinais de envelhecimento ou decomposição. Por serem tão antigas e conservadas ao mesmo tempo, o Dr. Bruce desenvolveu um coquetel com as células do Bacillus F, como uma nova alternativa anti-envelhecimento. Quem seria o candidato perfeito para experimentar os efeitos disso? Mamouche. Levando em consideração o histórico de procedimentos da atriz, ela tem certas prioridades para falar sobre as vantagens e desvantagens do uso do Bacillus F. A principal mudança estética foi a estrutura da pele, que ela diz ter ficado muito mais lisa e sedosa, quase como a de um bebê. Além disso, ela conta que em determinada época do ano sempre ficava doente. Por coincidência ou não, depois que passou a injetar as bactérias em seu corpo, ela não ficou gripada como de costume. Mesmo que ela não possa confirmar 100% que é por causa do coquetel de Bacillus F, Mamouche conta que até o sono dela melhorou. Só por curiosidade, como o tratamento com essas bactérias ainda está em sua fase experimental, nenhum médico pode injetar isso no corpo de um paciente. Do contrário, teria sua licença cassada. Por isso, é a própria Mamouche quem realiza as aplicações, mas sempre acompanhada de um médico para uma possível emergência. Ela sabe que isso não vai fazer ela voltar 20 anos no tempo, mas pelo menos permitirá que ela viva até uns 90 com uma ótima aparência e saúde. Nas palavras dela, o Dr. Bruce está fazendo um favor e ela pretende aumentar a dose e a frequência das aplicações, que atualmente é de 1 a cada 2 semanas. O médico é ambicioso e diz que também aplica o coquetel de bactérias em seu corpo. Até agora só teve resultados positivos, mas considera a ideia de poder prolongar a vida humana em milhares de anos. Conta que as pessoas que vivem na região de Mammoth Mountain, onde a bactéria foi encontrada, a consomem na água diariamente. E por acaso as pessoas do lugar são conhecidas por viver tempo demais pelas condições naturais do ambiente extremo. E aí, você gostaria de poder viver por centenas de anos? Então, conta pra gente aqui o que você acha sobre essa ideia, combinado? E aproveita para deixar suas sugestões também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!